1 Timóteo, agora vamos para 1 Timóteo capítulo 4, 5 e 6. Primeiramente, capítulo 4. Primeira porção de texto no capítulo 4 é 1 Timóteo 4, dos versos 1 ao 5, que diz assim: mas o Espírito, quem está na apostila, página 25, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então preste atenção, pessoal. Capítulo 1, Paulo ordena a Timóteo que repreenda os falsos líderes que promoviam falsos ensinos. Capítulo 2, ele dá algumas instruções acerca de como o culto deveria acontecer. Capítulo 3, ele fala sobre as atribuições dos diáconos e presbíteros e do caráter da igreja como baluarte da verdade. Capítulo 4, ele volta para o tema que ele começou lá no capítulo 1, que é exatamente as falsas doutrinas e os falsos mestres. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele propõe uma organização bacana que eu vou me usar para explicar esse primeiro ponto para vocês. Ele divide em 5 assuntos. Primeiramente, o tempo em que as falsas doutrinas surgem. Segundo, a fonte das falsas doutrinas. Terceiro, o resultado das falsas doutrinas. Quarto, a atitude dos mestres que promovem falsas doutrinas. E quinto, as distorções que essas falsas doutrinas provocam. Paulo fala que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Esse termo últimos dias, diferente do que muita gente pode pensar, não é uma semana antes da volta de Cristo, não é quando o anticristo estiver reinando, não. Últimos dias é o período de tempo reconhecido entre a primeira vinda de Cristo, que já aconteceu, e o seu retorno em glória para arrebatar a sua igreja. Então, Paulo sabia que ele mesmo já estava vivendo nos últimos dias. Eu e você hoje já estamos vivendo nos últimos dias. Esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda volta é conhecido como últimos dias. Então Paulo fala, nos últimos dias, ou seja, hoje, muitos apostatarão da fé. Então, a apostasia é uma marca do nosso tempo. Nós vivemos no tempo da apostasia. Paulo diz que essas falsas doutrinas são promovidas por demônios, espíritos enganadores que promovem falsas doutrinas. Coloquei, inclusive, na apostila de vocês que seria muito inocente da nossa parte se a gente apenas imaginasse um demônio que possui as pessoas, roda o pescoço e faz esse tipo de coisa. Às vezes o demônio está assim igual eu, arrumadinho, com a Bíblia, explicando falsas doutrinas para o povo de Deus. E eu acho que esse é, inclusive, o maior interesse dele, semear as suas mentiras. Então, a vigilância se prova necessária mais do que nunca. O resultado lógico de quem ouve e abraça as falsas doutrinas é a apostasia. A palavra apostasia ela vem do grego, ela é composta de 2 partes. A primeira parte, que é apo, A-P-O, significa longe. E a segunda parte, estemi, significa permanecer. Traduzido para o inglês, stand. Então, é tipo stand away, é ficar longe de alguma coisa. O pastor MacArthur diz que é alguém que se afastou de uma posição original que o próprio Deus havia determinado para aquela pessoa. Então, o que é apostatar? Cara, é você sair da posição que Deus havia determinado que você ficasse. Ele também fala que a atitude dos falsos mestres que promovem a apostasia é uma atitude hipócrita. Hipócrita também é um termo grego, só que era um termo usado no contexto de peças de teatro.
Sabe aquelas máscarazinhas do teatro grego, onde o pessoal botava assim, encenava a Ilíada de Homero e tantas outras obras? Então, quem era o hipócrita naqueles dias? Era o ator. Era o cara que desempenhava um papel. Ah, o cara lá está fazendo o papel de Hércules. Ele é o Hércules? Não, ele não é o Hércules, mas ele está desempenhando um papel de Hércules. É exatamente essa mesma atitude. Quem é o hipócrita nos dias de hoje? É alguém que usa uma máscara, que veste uma fantasia e que atua, que faz o papel de alguma coisa que ele mesmo não é. Esse é o hipócrita. Existe uma outra informação importante. Paulo vai dizer que estes homens que vivem nos últimos dias, que pregam doutrinas de demônios, que promovem a apostasia, que são movidos pela hipocrisia, eles têm as suas consciências cauterizadas. Cauterizar alguma coisa é quando você faz uso de calor, de fogo, seja para fechar uma incisão, alguma coisa do tipo. A grande marca de qualquer parte do nosso corpo que foi marcada pelo fogo, ou água quente, ou leite quente, ou óleo quente, é que aquela parte do corpo específica perde a sensibilidade. Você pode dar um belisquinho assim. Tá sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Por quê? Porque a terminação nervosa que tinha ali, o calor derreteu. O cara perde a sensibilidade. Paulo usa esse termo para falar que a mente do falso mestre é cauterizada. Por mais que a gente aconselhe, por mais que o Espírito Santo chacoalhe, por mais que a igreja toda grite e aponte que está errado, ele não consegue perceber o erro. Por quê? Porque ele perdeu a sensibilidade. O pastor Hernandes Dias Lopes vai falar que quando o cara entra no caminho de apostasia, qual é a marca? Ele peca cada vez mais e se arrepende cada vez menos. É uma espiral mortal, descendente, digamos assim. E a última informação é que, como disse no texto, né, eles proíbem o casamento e alimentos que Deus deu para os homens para serem recebidos com ação de graças. Ele está dizendo aqui, proíbem o casamento e ordenam abstinência de alimentos. Existe todo um pano de fundo aqui. Por que, Júlio, esses dois exemplos específicos, casamento e alimentos? Existe todo um pano de fundo aqui que tem a ver com o gnosticismo, que é algo que eu pretendo não explicar agora. Tá mastigadinho na apostila também, dá para vocês fazerem uma leitura. Além do gnosticismo, o ascetismo, que é uma prática gnóstica. O gnóstico ele vai para dois caminhos. Ou ele fala que ele tem que negar completamente os prazeres da carne, e ele vira um asceta. Ou ele fala que a carne não aproveita para nada, então eu posso pintar o 7, o 8 e o 9, que no final é o espírito que vai ser salvo. Ele entra para a libertinagem. Ele tem dois caminhos extremos. Ou ele é libertino, ou ele é asceta. Nos casos aqui dos falsos mestres de Éfeso, eles eram ascetas. Então todo o prazer da carne eles recusavam. Casamento, relação sexual, prazer sexual, não. Isso aí não é de Deus, não. Alimentos, não. Nem todo alimento pode ser comido. Então, basicamente, aquilo que Deus aprovava, eles proibiam. E aquilo que Deus proibia, eles aprovavam. Eles invertiam a ordem daquilo que Deus ordenou, como que as coisas fossem. Essa é a marca. Existem coisas que, cara, são invioláveis, intocáveis, irretocáveis, inalteráveis. Normalmente o falso mestre vai falar, não, mas eu tenho uma nova revelação sobre isso aí, não é bem assim. E existe também o caminho oposto. Existem coisas que são proibidas e, meu irmão, fica longe e vai falar, não é bem assim também, tem outro caminho. Ele vai proibir o que Deus aprova, vai aprovar o que Deus proíbe. Normalmente vai inverter a ordem. E aí, vocês dois chegaram depois, guardem as perguntas para o final do capítulo, que aí todo final de capítulo a gente vê quais são as dúvidas. Então essas são as 5 marcas ali daqueles dias que Timóteo estava vivendo em Éfeso. Eram os últimos dias permeados por doutrinas de demônios,
com falsos mestres que promoviam a apostasia, que eram movidos pela hipocrisia, que proibiam o que Deus aprova e aprovavam o que Deus proibia. Esse era o cenário em que Timóteo estava liderando.